As primeiras cidades surgiram da transição da pré-história para a Idade Antiga, aproximadamente entre 4.000 a 3.500 anos antes de Cristo. As regiões da Mesopotâmia e do Egito foram pioneiras por estarem próximas aos rios. As funções administrativas, religiosas e militares eram as principais. Porém, com a Revolução Industrial na Idade Contemporânea, tudo vai mudar. O assunto hoje é urbanização. Eu sou o professor Davi e você está na Sala dos Mestres. Vem comigo. Antes de começar esse vídeo, eu vou pedir para vocês se inscreverem no canal, dar o seu like e ativar o sininho. Londres é uma cidade global, moderna, dinâmica, com uma rede de transporte vasta e eficiente. Mas nem sempre foi assim. No início do século XVIII, apenas 5% da população mundial vivia nos centros urbanos. Londres não era diferente. A Inglaterra, precursora da Revolução Industrial, através das tecnologias que surgiram, como a máquina a vapor, atraiu um grande contingente populacional que vivia no campo para a cidade. A peste negra foi uma pandemia causada por uma bactéria que é transmitida para os seres humanos por meio das pulgas dos ratos. E quando as pulgas se alojam em seres humanos, a transmissão acontece. Os médicos não sabiam a origem da doença e muitos consideraram que se tratavam de uma punição divina. Médicos e padres foram os grupos que mais sofreram com ela, porque mantinham contato direto com os doentes. É interessante e curioso pensar também que ocorreu um grande incêndio em 1666, que destruiu 90% dos imóveis da cidade, sem grandes fatalidades. Acabou ajudando a matar os ratos e as pulgas que disseminavam a peste. Com a industrialização e o fluxo comercial, em 1825, Londres torna-se a maior capital do mundo e a demanda por trabalho continua, atraindo os camponeses que vivem na área rural. O termo slum, que da tradução literal pode ser denominado como favelas, ou melhor dizendo, ocupações subnormais, são regiões alagadiças e lamacentas, próximos às fábricas, no qual as populações marginalizadas e pobres passaram a ocupar. Para tentar solucionar esse problema, uma série de normas e medidas foram criadas, com a participação da iniciativa privada na refuncionalização desse espaço urbano. Uma dessas medidas partia da ideia do fim dos cortiços. Você se lembra da música de Adoniran Barbosa? Pois é, mas é Londres, de 1900. Londres sofreu uma série de mazelas, dentre elas a Segunda Grande Guerra Mundial, que destruiu a cidade. Um novo planejamento permitiu a realocação habitacional e principalmente a descentralização industrial. Através de investimento, capital e organização urbana, transformou Londres nessa do início do vídeo. Quando observamos as estruturas das cidades, é possível verificar grandes diferenças entre os países desenvolvidos, os centrais, para os países em desenvolvimento, os periféricos. E essas diferenças não estão somente relacionadas ao capital. Elas envolvem a organização, a estrutura e a macrocefalia urbana, por exemplo. Macrocefalia urbana? Mas o que é isso? A macrocefalia urbana trata-se do crescimento desordenado das cabeças, ou seja, do número de pessoas. Isso ocorre porque os indivíduos buscam migrar de determinadas áreas para cidades mais atrativas, onde vão buscar melhores condições de emprego, de saúde, de infraestrutura, mas nem sempre isso ocorre. Essas pessoas, às vezes, não encontram o seu emprego almejado e vão morar nas periferias do espaço urbano, inchando as cidades e promovendo um crescimento exagerado, que leva a uma falta de estrutura, e elas não irão encontrar o que realmente almejam. O processo de conurbação trata-se da união física de duas ou mais cidades. Entre elas, não existe área rural, e elas se confundem, existindo inclusive os transportes públicos
que aparentemente não mudam de uma cidade para outra. Outro processo bem interessante é da formação das metrópoles, que seriam a junção física de várias áreas conurbadas, como por exemplo o ABCD paulista, que envolve Santo André, São Bernardo, São Caetano e Diadema. A junção de duas metrópoles ou mais leva à formação de uma megalópole, como por exemplo Boston, nos Estados Unidos, ligando Boston até Washington. Dentre esses fenômenos, é possível perceber que, no mundo e nos países subdesenvolvidos, encontramos essas contradições visíveis na paisagem urbana, como por exemplo a cidade Dual, no qual é visível, é explícito, você vê de um lado a parte rica, de outro a parte pobre, como por exemplo em Paraisópolis e o Morumbi. E gentrificação é uma versão em português da palavra gentrification, que quer dizer a revalorização de espaços ligados normalmente aos centros urbanos, no qual uma parcela da população será retirada para uma valorização econômica e financeira de alguns espaços. O processo de formação de megacidades é o termo mais simples. Ele é quantitativo, refere-se a cidades com mais de 10 milhões de habitantes. As cidades gêmeas são aquelas separadas por uma fronteira, porém que existe uma ligação histórica e cultural entre elas, como Foz do Iguaçu e Cidade de Leste. Todos esses conceitos que envolvem a geografia urbana facilitam e ajudam nós a compreendermos os processos que, muitas vezes, se apresentam como contraditórios, porém, são frutos de nossas ações no espaço. Historicamente, a área rural precedeu a cidade. O campo existiu durante milênios sem a cidade, e as primeiras cidades dependiam bastante do meio rural, já que concentravam a maioria da população e, consequentemente, a maior parte de suas riquezas. A partir da primeira Revolução Industrial, essa situação foi se invertendo e, atualmente, é o campo que depende da cidade. O processo de urbanização decorre também uma transformação do papel das cidades na economia dos países, uma vez que elas se passam gradativamente a concentrar um número maior de atividades econômicas. Ao atrair a população do campo para as cidades, o processo industrial visa apenas suprir a sua necessidade de mão de obra. Não pretende nem consegue melhorar a qualidade de vida das massas operárias que se formou. Trata-se de um modelo urbano caótico, desprovido de saneamento, bairros sendo formados por aglomerados de cortiços, separados por vielas, nas quais o esgoto corre a céu aberto. Qualquer doença contagiosa rapidamente transforma-se em epidemias ou até mesmo pandemias, como vimos recentemente. A urbanização tardia resulta também em outros problemas estruturais. As cidades dos países em desenvolvimento crescem de forma mais rápida e menos planejada que os desenvolvidos. Um dos motivos está na falta de condições de trabalho do pequeno agricultor na zona rural, com a mecanização do campo e os latifúndios comerciais, promovendo o êxodo rural. Em países em desenvolvimento, como o Brasil, isso ocorreu de forma rápida e evidente, principalmente entre as décadas de 1950 e 1960, causando inchaço das grandes cidades, a macrocefalia urbana, como foi comentado, criando inúmeros bairros periféricos e sem estrutura. Muitas vezes, nas cidades, nos deparamos com paisagens repugnantes, violência, poluição, trânsito, habitações subnormais, e acabamos por responsabilizar a cidade em si, esquecendo que as construções dos espaços urbanos se devem às ações antrópicas. E se o senhor não está lembrado, dá licença de eu contar. Eu sou o professor Davi e essa é a Sala dos Mestres. Deixe seu comentário e até a próxima.